E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel, esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui. E o que me levou a querer gravar um vídeo aqui foi que no decorrer da minha vida eu tenho enfrentado algumas perguntas que, com as experiências que eu tenho vivido, eu tenho conseguido responder algumas delas, pelo menos com respostas que são válidas para mim, e eu queria compartilhar com vocês, porque de repente aquilo que eu vivo pode ser que ajude você a tomar alguma decisão também. E a primeira pergunta que eu me fiz há 3 anos atrás, que eu respondi ela há 2 anos e meio, é a pergunta de se ter filhos, ter ou não ter. E a minha resposta foi que sim, eu tive filhos, né? Na verdade, filhos não, eu tive um filho, mas eu respondi sim para essa pergunta. Hoje eu tenho um filho de 2 anos, vai fazer. E hoje você encontra muitas pessoas que dizem que não querem ter filhos. Você encontra muitas pessoas dizendo que ter filhos é algo maravilhoso. Para aquelas pessoas que não têm filhos, talvez esse vídeo faça você pensar sobre isso, refletir. E para aquelas pessoas que já têm filhos, de repente, você vai conseguir validar essas informações que eu estou dizendo aqui. Ou se você não concordar, você pode escrever lá embaixo, colocar sua opinião. Para responder essa pergunta, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é listar quais são os aspectos negativos, sim, existem aspectos negativos de se ter um filho, e quais são os aspectos positivos de se ter um filho. E no final eu vou tentar dar uma resposta se você deveria ter um filho ou não. Lógico que essa resposta não é única. E aqui eu estou me baseando em um casal, homem e mulher, onde assume-se que ambos tenham a intenção de serem casais que participam da criação de seus filhos. Existem casos de casais que o homem não participa, o homem se considera um turista dentro de casa e praticamente quem faz tudo é a mulher, e também tem casos opostos, onde a mulher acredita que já faz demais por ter parido o filho, diríamos assim, e o homem faz tudo sozinho. Aqui eu estou assumindo um contexto onde ambos querem participar da criação de seus filhos, e com base nisso eu vou listar os aspectos negativos e aspectos positivos. Primeiro, a sua rotina quando você tem um filho muda absurdamente. Se você já estava acostumado a ter aquela sua rotina muito bem estabelecida, ou você estava acostumado a ter aquela autonomia de acordar a hora que você quer, de repente ir nos lugares que você quiser, na hora que você quiser. Eu acordava de madrugada, eu queria passear na rua, eu queria andar de carro, eu gostava de ir em alguns locais que me agradavam, locais barulhentos, ou eu gosto de fazer as coisas sem muita programação, né? Isso vai ser uma grande dificuldade caso você venha ter filho, porque os filhos são feitos de rotina. E se você não impor uma rotina para o seu filho, você vai ficar maluco, sua esposa vai ficar maluca também e vai ficar uma zona na tua casa. E hoje, na verdade, mesmo tendo tentado colocar uma rotina, minha casa já não é das mais organizadas. Além do que, mesmo que você queira fazer algumas coisas, o seu filho não vai te deixar fazer isso. Não porque ele não quer deixar, mas porque ele é uma criança. Então, se você é acostumado a ir em barzinho, se você está acostumado a fazer atividades muito movimentadas, pelo menos os 2, 3 primeiros anos de vida do seu filho, você vai ter que abolir isso, acredito eu. Ou você vai ter que procurar maneiras alternativas para que isso seja possível. A rotina não é mais a mesma, não adianta. Então, se você quer participar da criação do seu filho, de todo o contexto familiar que envolve ter um filho, esteja disposto a admitir uma mudança de rotina. Você gosta de acordar tarde? Você vai ter que abrir mão disso por um tempo. A não ser que seu filho seja um dorminhoco, o que, convenhamos, nos primeiros anos de vida, o sono tem uma variação muito grande. Então, não é bom você contar com isso, não. Você perde um pouco a sua autonomia, né? Isso entra um pouco no contexto do que a gente falou também. Você já não vai mais conseguir fazer só aquilo que você quer. Você vai ter que fazer pensando no seu filho. Você vai ter mais gastos financeiros, isso aí é o que mais se fala, mas na minha opinião é o menor dos problemas, diríamos assim, porque se você estiver de coração aberto para o seu filho, você vai conseguir tirar uma coisinha dali, uma coisinha daqui e conseguir dar para ele aquilo que é necessário. Você vai se sentir muito mais cansado do que você se sentia antes, mas é um cansaço diferente, mas o cansaço vem, porque de repente você estava acostumado a acordar muito tarde e você vai começar a acordar 3, 4 vezes durante a noite, 7 horas, seu filho já não vai querer ficar na cama mais. Então, o cansaço é inevitável, esteja preparado para ele. E, de repente, a chegada de um filho pode trazer mais conflitos também para você.
conflitos internos, porque você vai se perguntar se o que você está fazendo está certo ou não, se o que você está fazendo faz sentido ou não para os teus preceitos. Você vai ter muita gente influenciando na criação do seu filho, você tem que estar com o coração aberto para isso, porque senão você só vai viver estressado. A sua família principalmente vai influenciar ativamente na criação do seu filho, não porque ela quer te importunar, mas porque possivelmente ela vai achar que sabe o que está falando. Família, eu digo em termos gerais, pai, mãe, tio, avô, todo mundo vai falar o que deve ser feito com seu filho. E você vai ter que estar disposto a isso, vai ter que estar disposto a ouvir essas coisas. Esses são apenas alguns dos aspectos que eu poderia listar como aspectos negativos de se ter um filho. E quais são os aspectos positivos? Um filho, ele te faz amadurecer como você nunca amadureceria na vida, porque você vai ter que se doar por alguém que você acabou de conhecer, né? Tudo bem, é seu filho, é sangue seu, mas ele é uma pessoinha ali que quando nasce ele não responde a estímulo, ele ainda não está disposto a demonstrar o amor que ele sente por você, até porque você vai ter que demonstrar isso por ele primeiro, então você vai ter que investir amor em alguém, investir tempo em alguém, e isso te faz crescer muito como pessoa, porque te faz não querer as coisas em troca, te faz simplesmente se doar. Então você amadurece, você cresce como homem, você cresce como mulher também, de uma maneira que é inexplicável, é só vivendo para saber mesmo. Você começa a entender um pouquinho o que é o sentido de amor, e amor vem muito disso, de você se dispor a amar alguém. Amor é uma decisão, então você começa a entender um pouquinho o sentido disso. Você vai ver o seu filho chorando a noite inteira, você vai ouvir o seu filho reclamando, você vai ouvir o seu filho às vezes te batendo em um supermercado, né? E você, sabendo que você está tentando educar ele, você, apesar de todos esses conflitos e essas dificuldades, você se dispor a amá-lo, te faz entender um pouquinho o que significa amor. Então isso é um aspecto super positivo e que te traz influências positivas para o seu convívio social, para o seu convívio familiar e por vários ambientes também. Você vai passar a ter momentos que, na minha opinião, são impagáveis. Eu vou listar alguns dos que eu vivencio com meu filho, que atualmente tem 2 anos, e que vai fazer você entender um pouquinho. Quando eu coloco ele para dormir, ou eu e minha esposa, a gente coloca ele para dormir, e assim que eu ponho ele no berço, ele vira para mim e fala: papai, faz carinho. Cara, o que pode pagar isso? Você tem um serzinho que você tem investido o seu amor e ele tá pedindo para você demonstrar carinho por ele, porque ele precisa de você. Isso não tem preço. Não tem preço eu moro num apartamento, você descer do elevador e você caminhar pelo estacionamento e o seu filho olhar para você, olhar para sua esposa e falar pra mãe, porque ele misturou papai com mamãe, porque ele precisa de vocês dois. E ele entende que você e a sua esposa fazem parte da criação dele, fazem parte da vida dele. E isso é uma das pequenas demonstrações que você tem quando você tem um filho. E cara, não tem carro que compre isso, não tem barzinho que compre isso, não tem vivência que compre isso. Não dá, que expresse isso. Não tem nada material que possa sequer simular o que é você ter um filho. Então, a minha resposta para essa pergunta, se você deveria ter filhos ou não, tenha, se você estiver disposto a abrir mão de muitas coisas suas, se você estiver disposto a se abnegar, se você estiver disposto a exercer o altruísmo, se você estiver disposto a exercer o amor por um serzinho que vai demorar um pouquinho para ele te retribuir isso. Se você estiver disposto a tudo isso, cara, vale cada minuto. Cada minuto. Um sorriso, um abraço que ele vai te dar, um carinho que ele vai pedir para você fazer, um futebol que você vai jogar com ele, uma boneca que você vai brincar com ela. Isso vai te dar um sentimento de prazer que é só um filho que pode te dar. Mas se você quer ter um filho apenas por pressão social, porque as pessoas te dizem que você deve ter, porque você está ficando velho, você está ficando velha, mas você acha que você não vai conseguir, você acha que... Não apenas você acha, mas você não está disposto a abrir mão da sua rotina de vida, abrir mão das tuas prioridades, não tenha. Pede para Deus te ajudar a sensibilizar o seu coração. Não significa que você precisa estar pronto para ter filho, mas para ter filho você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Se você não está disposto,
vai ser um sofrimento para você criar seu filho, porque você vai se perguntar o que você fez, muito embora, mesmo quando a gente está disposto, a gente pergunta por que a gente teve filho, a gente passa por uns conflitos desses. Você vai ter muitas dificuldades com a sua esposa, porque você não vai conseguir aceitar o fato de ter uma pessoinha ali tirando você da sua rotina calma e tranquila. Então não tenha filho apenas por uma pressão social. Se você não está disposto a ter um filho e a abrir mão do que você precisa abrir mão para ter um filho, não tenha nesse momento. E de repente você vai chegar na vida adulta, na vida mais madura em algum momento, e ainda assim não vai se sentir disposto. Então não tenha, porque senão você vai fazer um serzinho sofrer e você vai fazer sua esposa sofrer. Então não há uma resposta única para isso. Pense, reflita. Se você já tem filhos, escreve aqui embaixo se você concorda com o que eu disse. Se você não tem filhos, escreve aqui embaixo também. Espero que eu possa ter te ajudado a responder essa pergunta. Não sei se vou gravar mais vídeos ou não, mas eu precisava falar isso para quem quisesse ouvir, tá bom? Se você quiser, se inscreve nesse canal, curte ou não curte também, e talvez até um próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.